Olá e bem-vindos à segunda parte da aula A Nova Mídia. Atualmente a gente tem muitos termos e conceitos diferentes no universo de mídia online. Coisas como mídia programática, Demand Side Platforms, DMP, CPC, DRA, todo tipo de conceito que gera um verdadeiro bombardeio de informações. Eu percebo que muitas vezes são conceitos difíceis de entender, difíceis de explicar. E eu queria fáceis de se confundir, digamos, né? Fácil de se propagar uma coisa um pouco incorreta ou gerar mais confusão do que ajudar. E eu queria explicar alguns desses principais conceitos de uma forma diferente, contando como que a gente chegou até eles. Agora que a gente já falou um pouco sobre formatos de compra, sobre diferenças entre awareness e performance, eu sinto que a gente consegue olhar para trás e entender um pouquinho como que a dinâmica de mídia online evoluiu. Então, como que começou? Os primeiros banners na internet, né, as primeiras compras e vendas de mídias que foram feitas, eram feitas de forma muito parecidas com as vendas de mídia em meios tradicionais, como rádio, TV e revista. Então você tinha um veículo, o América Online, o UOL, os primeiros veículos, aí o Yahoo, os primeiros veículos de mídia online, que vendiam espaço no site via CPM em geral, via custo por mil impressões. Você enviava seus banners para eles, seus anúncios para eles, e eles veiculavam cobrando mil impressões. Não era o único formato disponível, né? Você também podia comprar por diária um espaço num site ao longo de todo o dia, ou ocasionalmente disparos de e-mail marketing, mas o grosso da compra e venda era feito via CPM. Com o tempo, o que a internet fez, né? A internet democratizou muito digamos assim, o compartilhamento de informações. As pessoas, os pequenos negócios começaram a se tornar sites, começaram a se tornar canais de mídia. Então você começou a pulverizar muito o inventário, né? Em contrapartida a dinâmicas como jornais, revistas e TVs que tendem a se concentrar em poucos players, a internet começou a democratizar muito, a pulverizar muito a veiculação. Então o que começou a acontecer? Começaram a surgir as chamadas ad networks, né? Agregadores de sites, empresas que juntavam uma série de sites pequenos, às vezes alguns grandes, e vendiam esse inventário diretamente aos anunciantes. Acabava sendo um ganha-ganha, porque os anunciantes não poderiam entrar em contato com um monte de sites pequenos, e os sites pequenos também não conseguiriam entrar em contato, não tinham mão de obra para ficar perseguindo todos os anunciantes. Então as ad networks cumpriam esses papéis, o papel do intermediário. E foi um terreno muito importante que elas desenvolveram. Aqui no Brasil, particularmente, a tendência foi concentrar os sites menores abaixo do guarda-chuva dos portais, como UOL, Terra, Globo e assim por diante. E um pouco menos essa dinâmica de ad network. Tiveram algumas, mas nunca se popularizou tanto quanto nos Estados Unidos o conceito de ad network aqui no Brasil. Mas, de certa forma, como eu falei, os portais cumpriram esse papel. Nesse momento, né, a gente já começa a reconhecer um pouco do cabo de guerra tradicional que existe entre os veículos e os anunciantes, assim por dizer. Principalmente os anunciantes de performance, eles querem, digamos, mais ROI, mais custo de aquisição, mais CPA, essa que é a rentabilidade deles. Ao passo que o veículo, ele quer rentabilizar o máximo possível o inventário que ele tem. Então ele vai olhar o CPM. O CPM, ele é o ROI do veículo, assim por dizer, né? O quanto ele consegue rentabilizar as paid views dele é a métrica de rentabilidade de um veículo que depende de publicidade. Então, o que acontece? Na prática, quanto mais alto o CPM que o veículo cobrava, mais alto acabava sendo o CPA
do anunciante e vice-versa, né? Então isso gerava um cabo de guerra forte, né? Durante muito tempo, e ainda existe hoje uma dinâmica muito forte de negociação. Qual que é o CPM que eu consigo, qual que é o CPC que eu consigo para fechar. Fechavam-se muitos pacotes anuais de mídia para conseguir um CPM, para conseguir espaços num custo mais baixo. É um verdadeiro aí cabo de guerra de negociação, né? Entre veículos e anunciantes e agências. E a gente tem aí 3 interesses diferentes, né? O anunciante, que quer atingir o máximo do público pelo menor custo possível, o veículo, que quer rentabilizar o máximo possível o seu inventário, e o público, que quer um pouco de tudo, né? Ele quer acessar conteúdo de qualidade sem ter que pagar por isso e sem publicidade. Então, o que une esses 3 interesses, né? O que deixa todo mundo satisfeito? A palavra relevância, tá? O anunciante está disposto a pagar um pouco mais, contanto que as pessoas cliquem e convertam. O veículo, que consegue cobrar mais por causa disso, e o usuário, que de alguma forma recebe uma mensagem mais segmentada ao seu interesse, tá? E a dinâmica que uniu melhor esses 3 interesses foi a dinâmica de ad exchanges, tá? Ou então, trabalhando um termo chamado real-time bidding. Ou seja, as negociações não eram mais feitas da forma tradicional. Eu não sentava com uma ad network, eu não sentava com um grande portal e falava, ok, você vai me vender 3 milhões de impressões por um CPM X. Eu setava uma série de informações em uma ferramenta e o inventário era leiloado em tempo real, tá? Então, quem que foi a primeira ferramenta a popularizar esse conceito? Foi o Google AdWords, tá? Atualmente Google Ads. O Google Ads, com o seu índice de qualidade, o Quality Score, ele conseguiu conciliar bem essas dinâmicas de o que é interessante para o usuário e o que é interessante para o anunciante e o que é interessante para ele, né? Para o próprio Google como veículo. Conciliou bem esses 3 interesses com a dinâmica de leilão em tempo real. Eu não vou explicar como o Quality Score funciona agora, mas basta dizer que ele balanceia tanto a relevância que você tem para o usuário, quanto você está disposto a pagar pelo clique para definir a sua posição no anúncio, para definir se você sequer vai aparecer em um resultado de busca. Tem um vídeo aqui, um link para um vídeo que explica bem essa dinâmica. E foi uma dinâmica que foi popularizada depois. O Facebook Ads tem o seu Quality Score de alguma forma, o Yahoo passou a implementar, as ad exchanges começaram a surgir e vender inventário de mídia display via real-time bidding, tá? Então o que mudou? Saiu de uma dinâmica de seleções de canais, que era ad network, eu quero aparecer nesse canais que tem a ver com o meu público, por uma seleção que não era só de canal, era uma seleção também de público propriamente dita, né? O Google AdWords mesmo lá atrás já permitia uma segmentação contextual, buscando as palavras-chave que existiam em certas páginas da internet, depois com segmentações de interesse e segmentações demográficas por região e assim por diante. A compra na Ad Network era prioritariamente por CPM, tá? Também oferecia compras por CPC ou outros modelos, mas a principal dela sempre foi CPM, ao passo que as Ad Exchanges popularizaram a compra por CPC, né, o custo por clique, porque para mim o clique ele é bem representativo, porque ao passo que a impressão é o que o veículo quer rentabilizar e a venda, né, a conversão é o que o anunciante quer, o clique está ali bem no meio do caminho, não é à toa que ele é o modelo de compra principal atualmente. E as ad networks davam muita importância para essa dinâmica que eu falei de negociação, de relacionamento, de comprar grandes volumes de mídia, você também tinha descontos. Já as ad exchanges deram importância mais para relevância do seu anúncio, para análise, para otimização. Então foi uma mudança bem forte aqui, né? Foi um game changer que começou a acontecer com as ad exchanges.
Então, o que que muda, né? A mensagem, o formato e mensagem não mudou tanto, né? Quando a gente migra das ad exchanges das ad networks para as ad exchanges, mas muda o lance, que é a forma como você faz a compra, e muda muito a capacidade de segmentação, as possibilidades de segmentação, que, como eu falei, deixam de ser só por canal, ok? E a gente segue mudando, tá? Desde o início da popularização das ad exchanges, lá em 2004, 2005, 2006, até hoje, as ad exchanges, né, as plataformas de mídia em geral, vêm ganhando mais e mais inteligência de segmentação. Quando eu comparo aqui o que a GDN tinha de critério de segmentação, 4 ou 5 critérios, para hoje, que são mais de 10, dá para ver como que a tecnologia vem auxiliando cada vez mais as possibilidades de segmentação, a inteligência que está por trás da veiculação de mídia. Bom, então as ad exchanges foram ganhando cada vez mais tecnologia, foram agregando cada vez mais dinâmicas, mais conceitos, mais possibilidades de segmentação, tais como o remarketing. E começaram a surgir as DSPs, né, as Demand Side Platforms, que na prática são plataformas que conseguem plugar em diversas ad exchanges, ocasionalmente plugar em canais de mídia diretamente, e aumentam muito o inventário que o anunciante tem acesso. Adicionam mais uma camada, né, adicionam mais um intermediário, mas dão mais tecnologia e dão mais inventário com mais fácil acesso ao anunciante. Demand Side Platform, plataformas do lado da demanda, ou seja, do lado do anunciante. E aí a gente tem esses infográficos, né, esses esquemas que explicam bem essa demanda, que mostram um pouco todas as fases, todas as dinâmicas que estão envolvidas. E tem muito conceito aqui no meio, como Supply Side Platform, Trending Desk e assim por diante. Eu não gosto muito de pensar, não acho tão importante entender cada fase, cada conceito por trás disso. Eu não acho tão importante ter esse selo de, digamos, poder dizer para o seu chefe que você está fazendo mídia programática ou que você está fazendo Demand Side Platforms ou o que quer que seja. O que eu acho importante entender, o que eu acho importante a gente ter em mente do que mudou, é que antes o onde definia o seu público, definia o quem. Então eu anunciava na Capricho para atingir as pré-adolescentes, por exemplo, e hoje o quem definiu onde. Eu escolho meu público aonde quer que ele esteja. Tá? O remarketing eu acho que é o exemplo mais forte disso. Eu não me importo o site e que meu usuário está, eu me importo que o ponto que ele saiu do funil, certo? Eu me importo em achar essa pessoa que saiu no primeiro passo do funil, mais do que estar em um certo canal. É óbvio que a gente ainda está num período de transição, você ainda pode comprar por canal, não é que você precisa comprar só por público, mas o canal, a escolha de canal é só mais uma possibilidade de segmentação. E é claro, né, mudou muito a forma de compra, que não acabou-se, né, mas diminuiu muito as negociações diretas em prol das compras via sistema, né, a mídia programática. E essa que é a definição, a grosso modo, de mídia programática, é a mídia comprada via ferramentas. Então, Google Ads, Facebook Ads, Criteo, RTB House e assim por diante são todas plataformas de mídia programática. E na próxima parte dessa aula eu vou falar um pouco mais sobre os dois principais sistemas de publicidade que permeiam o nosso dia a dia de mídia de performance, o Google e o Facebook. Nem precisava falar que eram esses dois, mas até lá!